Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Sou o professor Flávio de Itajubá. Estou aqui falando pela Escola do Conhecimento. Tá ok? Se você quiser ver nossos vídeos, nós estamos aí pela ATEC, Associação Teológica Cason, ATEC. Procura nossos vídeos, então tem vários vídeos aí, tem muito estudo bíblico aí, tá? Se você gostar também, dá um likezinho lá, se inscreva no nosso canal, tá ok? Mas hoje eu vou continuar aqui, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o livro dos Juízes e o livro dos Reis. De uma forma breve, resumida, já falamos sobre Juízes, o livro dos Juízes, em 2 vídeos atrás aí, e no terceiro vídeo que nós já fizemos também falamos sobre a história, o final do livro dos Juízes, sobre o profeta Samuel e sobre o rei Saul. Falamos então em 1 Samuel sobre a vida de Samuel e Saul até a morte de Saul. Então hoje nós vamos retomar aqui a partir da morte de Saul e como que Davi recebeu essa notícia da morte de Saul, quem que se tornou rei no lugar de Saul. Você vai perceber que foi um dos filhos de Saul, chamado Isbosete, o Abner, general de Saul, constitui Isbosete rei sobre Israel, mas Davi depois, um pouco antes, né, ele é constituído rei sobre a tribo de Judá. Né? Então Davi, em Hebron, sobre a tribo de Judá, eles chamam Davi e constitui Davi rei lá. Davi vai reinar ali em torno de 7 anos, e depois então Davi vai ser chamado para ser rei sobre todo Israel. Tá ok? Então, nós vamos ver aqui essa história pós-morte de Saul, como Davi recebeu a notícia, como que ele assumiu o reinado, e depois então vamos falar um pouco de Davi e também sobre Salomão, sobre o nascimento de Salomão, sobre a vida de Salomão, o reinado de Salomão, nesse vídeo. Ok? Então esse vídeo sobre Davi e sobre Salomão. Ok? Que Deus nos ajude, que você seja abençoado também nesse estudo bíblico. Pega aí a sua caneta, seu caderno, eu vou postando aqui a apostila, vamos acompanhar a apostila, pega a sua Bíblia. Olha, tem que ter tranquilidade, paciência. O vídeo é um pouco extenso, quase 2 horas por aí em torno. Então, se você se sentir exausto, dá um pause, dá uma descansada, volta outro dia, retoma de onde você parou, tá ok? Para a gente aprender um pouco da palavra de Deus. Muito importante. Né? Deus está por meio desse plano, desse desenrolar desse plano, mostrando a fidelidade dele, cumprindo o propósito dele e mostrando para nós hoje o caminho que foi traçado até que nascesse o Salvador, Jesus Cristo. Jesus é descendente da tribo de Judá. Jesus é judeu, israelita, né? Então descendente de Jacó, de Isaac, de Abraão. Quando Deus fez as promessas para Abraão, Deus disse que nele e na sua descendência seriam abençoadas todas as famílias da terra. E você vê aqui por meio de Cristo, descendente de Abraão, na carne, né? Não digo no físico, no corpo, todas as famílias da terra estão tendo a oportunidade de serem abençoadas. Quando ele morre na cruz e ressuscita, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Tá ok? Então, gente, vamos lá. Na apostila. Nós estamos aqui, vamos então dar início aqui ao livro de 2 Samuel. Vamos mostrar, né, a coroação de Davi e seu grande sucesso como rei. Mas vamos mostrar, a princípio, Davi planteia a morte de Saul e Jonatas. Davi planteia a morte de Saul e Jonatas, 2 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 27. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Ele fica sabendo que Saul morreu na batalha. Um rapaz vem trazer para ele a notícia, um amalequita, um moço, e Davi pergunta para aquele moço, né, como que ele sabe que Saul havia morrido. E o rapaz conta toda uma história.
que ele chegou ali no monte Gilboa e os filisteus tinham então dado contra os israelitas e Saul tinha sido atingido. Seus filhos já estavam mortos, Jonatas já estava morto e Saul estava ali agonizando pelo que aquele Saul, segundo o moço, Saul pediu que ele o matasse, porque ele já estava agonizando ali, não queria ficar do jeito que estava. Então, esse Amalequita que conta essa história para Davi diz que foi ele que acabou de matar Saul. Por isso ele trouxe ali a coroa, trouxe ali alguns objetos valiosos do rei Saul e entregou para Davi. E Davi então fica muito triste, amargurado, chateado, proclama ali um jejum. Mais tarde Davi volta, chama aquele homem e fala para ele: como foi que você matou mesmo o rei? Você teve coragem de matar o rei? Como que você tocou no ungido do Senhor? Você não poderia ter feito isso. Então eu estou aqui parafraseando, falando com as minhas palavras. Então em 2 Samuel, Davi manda que alguém mate aquele amalequita por ele ter matado o rei Saul. Que ele estava tipo assim, querendo receber até uma homenagem, vamos dizer, elogiado por ter matado Saul, porque pressupõe-se que Saul era inimigo de Davi. Mas Davi mesmo teve oportunidades de matar Saul e Davi não o fez. Por que não o fez? O próprio Davi falou: como que eu posso tocar no ungido do Senhor? Ainda que Saul estava perseguindo Davi, Davi pelo menos 2 oportunidades claras ele teve na caverna de Adulão e depois numa outra ocasião também quando o rei estava dormindo, que ele pegou a espada do rei, ele teve oportunidade de matar o rei. Inclusive Davi conteve os seus homens para que não matasse o rei Saul. O rei Saul ali estava exposto em 2 ocasiões. Davi falou: não posso tocar no ungido do Senhor. Então Davi então manda matar esse rapaz que matou pela boca dele, ele acabou de matar o rei Saul. E no capítulo 2 do livro de 2 Samuel, nós vamos ver aqui agora, aqui, ó, Davi, rei de Judá. Né? 2 Samuel, capítulo 2, verso 1. Vamos dar uma olhada aqui. 2 Samuel, capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha o que fala. 2 Samuel 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? Porque ele estava com medo, né? Assim, no certo sentido, porque apesar de Saul ter morrido, ele sempre andou fugido do povo de Israel, por conta do que o rei Saul havia falado e havia divulgado a respeito dele, né? Disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Gileadita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, e cada um com a sua família habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Davi, quando soube que os homens haviam sepultado a Saul, então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: bendito sejais vós do Senhor, que fizesse tal benevolência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultaste. Mas olha bem para você ver agora aqui, ó, no verso 12. Então saiu Abner, filho de Ner, com servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Né? Aliás, voltar aqui um pouquinho aqui para a gente saber, aqui, ó. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos.
2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. É importante a gente saber, né, como que foi essa sucessão. Então, quando Saul morre, quando Saul morre, Davi consulta ao Senhor. Senhor, eu devo ir para qual lugar aqui em Israel? Posso ir até Judá? E Deus falou, pode, né? E ele vai então, fica em Hebrom. E ali os judeus, né, os de Judá, vêm e faz ele rei sobre a casa de Judá, sobre a tribo de Judá. Mas você viu ali Abner, general do rei Saul. Então Abner, né, não morreu na guerra, ele escapou. Ele constitui Isbosete, filho de Saul, rei sobre todo o restante de Israel. É importante falar isso para você entender que Davi não reinou imediatamente após a morte de Saul sobre todo Israel. E houve guerra, né? Houve assim muitas intrigas entre o Isbosete, né? Abner e o Joabe, que era general de Davi. Inclusive é bom também a gente relatar aqui que Isbosete vai ser assassinado por próprios homens dentro da casa dele mesmo. Pessoas que trabalham dentro do palácio ali. Depois então vão matar Isbosete, cortar a cabeça dele e levar para Davi. Mas não foi, Davi não gostou do que fizeram, da atitude que esses homens fizeram. E Davi também manda matar esses 2 homens, porque eles acharam que estava fazendo um benefício para Davi matando o Isbosete. Davi nunca, o caráter de Davi ele não gostou do que fizeram, mataram o Isbosete ao meio-dia, e homens dentro da casa de Isbosete. Isso, Davi não aprovou essa atitude. Eles pegaram a cabeça de Isbosete, levando como se fosse um troféu para ser elogiado por Davi. Davi não aceitou isso. E houve também depois ali uma dificuldade, uma intriga entre o Abner e o Joabe. E o capitão e o general de Davi, sem Davi saber, matou o Abner, general de Isbosete também. E o Abner já havia conversado com Davi para fazer as pazes. Isso até antes de Isbosete morrer mesmo. Davi já tinha conversado com o próprio general de Isbosete para que pudesse ele reinar sobre todo Israel sem ferimento, sem machucar Isbosete, sem que houvesse morte. Mas ali mataram Isbosete sem consentimento de Davi, e depois Joabe, general de Davi, sem consentimento de Davi, mata o Abner, general de Isbosete, e isso também não foi aprovado por Davi. Davi não aprovou essa situação. E Davi vai ser constituído rei sobre todo Israel. Então, olha aqui, ó. Davi, rei de todo Israel. Segundo Samuel, capítulo 5. Depois das intrigas e das mortes de Isbosete e de Abner, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saía e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez como eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre todo Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou Davi. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Nós vamos ver também, né, a conquista. Davi conquista Jerusalém e a torna sede do seu governo. Davi alarga o reino. Ninguém conseguia entrar em Jerusalém por causa dos jebuseus, que eram terríveis. Mas Davi entra e toma Jerusalém. E Davi então alarga o reino de Israel. Davi faz de Jerusalém seu centro religioso. Por que ele faz seu centro religioso?
Então você vê que Davi se torna rei sobre Judá. Davi depois, no capítulo 5 de 2 Samuel, se torna rei sobre todo Israel. Davi toma a fortaleza de Jerusalém da mão dos jebuseus. Davi então agora vai fazer de Jerusalém o centro religioso. Como assim? Davi vai pegar a Arca da Aliança, e vai, quando eu digo Davi, né, seus homens vão pegar a Arca da Aliança e vão trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Na verdade, Davi tenta trazer a Arca da Aliança e ele vem cantando, dançando, e os homens se alegrando com ele. E quando chega em determinado lugar, a Bíblia fala que os bois tropeçaram e a arca balançou e foi cair. E um dos homens, chamado Uzá, colocou a mão na arca para a arca não cair, e aquele homem morreu na hora. E a Bíblia fala que Davi parou então e ficou muito triste por causa da morte daquele homem. E Davi, num primeiro momento, não levou a arca para Jerusalém. Temeu Davi. Como que eu posso levar a arca? Né? Muito difícil. E Davi então deixou a arca na casa de um homem por perto ali, chamado Obed-Edom. E Davi, depois de 3 meses, Davi então, ele procurou saber como que a arca deveria ser conduzida. Ao ler, né, o livro da lei de Moisés, sacerdotes ali comunicaram a Davi que a arca só poderia ser transportada pelos levitas. E Davi então assim o faz. A arca vai sair da casa de Obed-Edom, porque também Davi ouviu falar que Deus havia abençoado a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, né, ele é um edomita, ele é de Obed é de Edom, de um edomita, mas Deus abençoou a vida dele. E a bênção foi tão assim, tão clara, que as pessoas perceberam em 3 meses a bênção na casa de Obed-Edom. Talvez ali foi de forma material, visível, né? Talvez uma saúde restaurada, alguém estivesse doente foi restaurado, o gado que aumentou, alguma coisa, porque as pessoas aqui disseram para Davi, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. Então foi uma coisa visível. E Davi então procura saber como que a arca poderia ser levada para Jerusalém. E ele descobre que a arca só poderia ser levada por meio pelos levitas conforme a lei. Isso aí não está aqui relatado no 2 Samuel, mas depois você pode olhar em 1 Crônicas, capítulo 13, leia a história ali um pouco e continua lendo o capítulo 14, capítulo 15, você vai ver, tá? 1 Crônicas 13 até o capítulo 15, você vai ver como Davi trouxe a arca. Aqui em 2 Samuel está mais resumido um pouco essa história. Alguém pode perguntar, mas por que Uzá morreu, né? Aquele rapaz, quando a arca foi cair, ele pôs a mão na arca e ele morreu. É claro que é assim, uma coisa assustadora, né? Alguém pode pensar, mas como que foi isso? Como que pode? Então, se a gente olhar na palavra de Deus, quando Deus falou com Moisés, Deus disse para Moisés assim, para ele consagrar os levitas, para que os levitas pudessem trabalhar no tabernáculo e lidar com os utensílios dentro do tabernáculo. Então, ele separou lá da tribo de Levi os meraritas, os gersonitas e os coatitas, para administrar o sacerdócio no tabernáculo. Então não era qualquer pessoa que entrava no tabernáculo. Lá no átrio, se você estiver meio assim, não estiver muito por dentro do que eu estou falando, né, você precisa dar uma olhadinha no que foi o tabernáculo. Lá em Êxodo 25, quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, depois leva tempo, leva muitos meses para construir o tabernáculo, e depois Deus pede para os levitas serem consagrados para fazer o serviço no tabernáculo. Nós temos uma matéria, uma aula aí sobre o tabernáculo, uma disciplina que eu ainda vou gravar sobre o tabernáculo. Como que foi isso? Tudo bem. E quem é que poderia entrar no tabernáculo depois de que ele consagrado ao Senhor? Só os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar. No santíssimo lugar onde estava a arca, só o sumo sacerdote uma vez por ano. E quando eles saíam do deserto com Moisés ali, eles tinham que desmontar o tabernáculo, e o tabernáculo era carregado, né, até
quando a nuvem parasse, né, porque Moisés andou 40 anos pelo deserto com o povo, e o tabernáculo foi carregado, né, desmontado, várias vezes montado, para fazer ali, para o povo descansar e para fazer o sacrifício para Deus, a adoração. E o que acontece? Quem é que carregava a arca? Ninguém poderia tocar na arca, no Santíssimo Lugar. Quando eles iam desmontar o tabernáculo, Arão, que era o sumo sacerdote, cobria a arca com a cortina que fazia divisão entre o Santo Lugar e o Santíssimo. Colocavam uma outra cobertura sobre a arca. E depois, então, é que os levitas da família dos coatitas vinham e seguravam pelos varais e carregavam a arca. Eles não viam a arca estava embalada. A arca estava como se tivesse embalada por vários panos. E o que Deus disse para Moisés e para Arão? Para que os coatitas não toquem na arca e morram e sejam extirpados de Israel. Então, Deus estava mostrando que a arca simbolizava a presença de Deus. E Deus havia dado essa ordem: não tocar na arca. Se tocar na arca, morre. Então isso foi passado de geração em geração, ninguém tocava na arca. A não ser lá os filisteus, lá quando levam a arca lá em 1 Samuel capítulo 4. Ali houve uma exceção, mas assim, ao mesmo tempo, quando Hofni e Finés, talvez você não vai lembrar dessa história, em 1 Samuel capítulo 4, que eles levam a arca e colocam ela na frente da batalha para vencer os filisteus. Não sei dizer exatamente para você se a arca estava coberta ou não, mas os filisteus levaram a arca e depois houve uma praga lá no meio dos filisteus. Os filisteus ficaram apavorados com as hemorroidas que deu. O próprio deus Dagon, lá dos filisteus, caiu com o rosto, perdeu a cabeça. Foi só tragédia lá no meio dos filisteus por causa da arca. Mas a arca era um símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. Hoje nós sabemos que Jesus é a presença de Deus no nosso meio. Hoje a gente não usa o objeto. Aquela arca, Deus estava mostrando, né, de uma forma figurada, que Ele, Senhor, queria habitar no nosso meio. Isso Ele explica bem lá em Êxodo capítulo 25, que Deus queria habitar junto com os homens. Mas no Novo Testamento, né, a arca ela simbolizou ali uma figura que Deus queria habitar no nosso meio. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem negócio de arca. A arca hoje é o Espírito Santo, é Jesus que habita em nós. Você está entendendo? Hoje não tem um objeto que você fala assim, isso aqui é Deus, Deus está aqui. Não tem isso. O próprio Senhor Jesus falou com a mulher samaritana no Evangelho de João capítulo 4. Falou para a mulher samaritana que não é nem em Samaria, no monte Gerizim, que se deve adorar a Deus, nem em Jerusalém. Jesus falou: hoje se adora a Deus em espírito e em verdade. A Deus não tem nada que possa comportar a presença de Deus. Então, quando Deus manda fazer o tabernáculo, manda fazer o templo, tudo isso é figura. E Deus está ali apontando para a realidade que é Cristo. Né? Lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 1, 2, 3, diz lá: outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Hoje o Senhor fala conosco por meio do Filho. Jesus, o Filho, é a expressa imagem do Deus Todo-Poderoso. É a expressão divina. E Jesus, com a palavra dele, sustenta todas as coisas. Então hoje nós devemos adorar o Senhor Jesus. Quem mora dentro de nós é o Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, no final de 1 Coríntios capítulo 3 e aos Coríntios capítulo 6. Mas tudo bem, voltando aqui ao nosso assunto. Então aquele homem morreu quando Davi estava transportando a arca, porque ele estava fazendo tudo errado. Ele tinha uma boa intenção, uma boa vontade, mas fazendo de forma errada, contra o mandamento do Senhor. O mandamento é que só os levitas poderiam transportar a arca, isso nos ombros e sem tocar na arca. Então aquilo foi instantâneo. A palavra de Deus se cumpriu instantaneamente. Para você ver
quando a gente bate contra uma palavra de Deus, é muito sério ir contra a palavra de Deus. Nem o diabo brincou, num certo sentido falando, contra a palavra. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, e Jesus falou para o diabo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vê que o diabo não questionou se o que Jesus falou é verdade ou não. Por quê? Porque ele sabia que o que Jesus falou foi a palavra de Deus. E palavra de Deus, a gente não vai contra, a gente obedece. O que o diabo recuou. Aí o diabo colocou Jesus no alto do pináculo do templo e falou para Jesus: pula daí, porque está escrito. Aí o diabo vai usar a palavra de forma errada, vai falar. Isso está escrito em Mateus capítulo 4, ou em Lucas capítulo 4. O diabo falou para Jesus: pula daí, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Mas o que Jesus falou? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você vê o poder da palavra de Deus? O diabo recuou, porque ele sabe que a palavra de Deus é verdade e ela tem poder. Mas muitos de nós hoje não acreditamos assim, né? Achamos que a Bíblia é simplesmente um mero livro, lemos de qualquer maneira, jogamos ela assim. Não é que vai ficar adorando a Bíblia, não é isso não. Eu estou dizendo que o Salmo 138 diz que a palavra de Deus e o nome do Senhor estão exaltados acima de qualquer coisa. Então nós temos que reverenciar e respeitar a palavra do Senhor. Isaías 55, verso 6, 7, 8 em diante, fala, né, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela cumpre o que lhe apraz. A palavra de Deus, ela cumpre o que lhe apraz. Então aqui, quando esse homem morreu, é porque se cumpriu a palavra, ele bateu de frente contra a palavra. A arca poderia ter caído, não tinha problema nenhum, mas ele foi pôr a mão erradamente, com boa intenção, mas de forma errada. Então a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, mas depois Davi descobriu então como que se deve levar a arca. Lá em 1 Crônicas 13 vai mostrar certinho. 1 Crônicas 13, 14 e 15 mostra que Davi então traz a arca com os levitas e vai colocar ela numa tenda. Que às vezes você vai ouvir falar sobre o tabernáculo de Davi. Davi vai colocar a arca numa tenda, que também é chamado de tabernáculo de Davi. Ali então vai cair por terra aquela rigidez do culto a Deus, porque Davi vai estabelecer cantores para poder louvar ao Senhor 24 horas por dia. Então vai ser uma forma diferente de se aproximar de Deus. É claro que ninguém vai chegar perto da arca, vai fazer sacrifício de qualquer maneira. Não, ainda tinha os sacerdotes, mas aquela rigidez do tabernáculo está caindo por terra. É como se Deus estivesse ali abrindo um momento de graça para receber as pessoas para adorá-lo. Tanto é que lá em Amós, no capítulo 9, Deus fala, Amós fala que um dia Deus vai restabelecer o tabernáculo de Davi, que foi destruído, lá em Amós. Lá também, lá em Atos, capítulo 15, quando a gente vê aquela questão da circuncisão, que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém e reúnem os discípulos para resolver se os gentios devem ser circuncidados e guardar a lei de Moisés. Ali tem todo um parecer de Pedro, Tiago, de que os gentios não devem guardar a lei de Moisés. E ali você vai ver também que Tiago toma a palavra e Tiago fala que o evangelho estendido a todas as nações é o que Deus havia dito por meio do profeta Amós, que Deus restabeleceria o tabernáculo de Davi. Então tem toda uma história, tem todo assim um estudo sobre o tabernáculo de Davi. Eu estou ressaltando um pouco aqui sobre o tabernáculo de Davi, porque é uma coisa que não é muito falada no meio dos cristãos, que não é muito falada no meio evangélico, e tem gente que nem sabe disso. Algumas pessoas, alguns evangélicos sabem do tabernáculo de Moisés, sabem do templo de Salomão, sabem do segundo templo, mas não ouviu falar do tabernáculo de Davi. Então por isso que eu estou ressaltando aqui. Então Davi vai fazer de Jerusalém um centro religioso, como
quando ele leva então a Arca da Aliança para Jerusalém. Ok? Vamos continuar aqui na nossa aula. Davi faz de Jerusalém um centro religioso. Davi deseja edificar casa para Deus. Davi deseja edificar uma casa para o Senhor. Lá no capítulo 17, olha para você ver, capítulo 17, Davi deseja edificar uma casa, aliás, capítulo 7, né? Capítulo 7, desculpa, capítulo 7. Olha aí, ó, capítulo 7 de 2 Samuel. E sucedeu que, estando do rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso em todos os seus inimigos, de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma coisa, alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que fostes, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber o que te fará, te faz saber que te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então, o que nós olhamos aqui? Nós observamos que Davi queria fazer uma casa, um templo para o Senhor. E ele falou para o profeta Natã, né? O profeta Natã falou para ele assim: não, pode fazer, que Deus aprova o que você está fazendo. Deus é contigo. Mas, na verdade, Natã falou ali como um amigo, como um homem assim que acreditou que poderia ter falado aquilo. Mas à noite, Deus falou com Natã, o profeta. E Deus disse: negativo. Fala para Davi que eu não quero que ele faça o templo para mim. Porque eu não habitei em templo até hoje, andei de tenda, em tabernáculo. E ele também é um homem de sangue. Fala para ele que quando ele morrer, eu vou levantar alguém dele, né? Estabelecerei a minha aliança com um descendente dele. E o descendente de Davi é que vai fazer um templo, então eu vou estar nesse templo, né? A arca vai ser levada para o templo. E você sabe muito bem que Davi, então, não construiu templo nenhum. Ele vai ajudar depois o filho dele, Salomão. Davi vai ajudar muito, mas o Salomão vai construir o templo com a ajuda de Davi, com os recursos também de Davi e de outros que vão ajudar muito. Mas quem vai construir o templo é Salomão, porque Deus não permitiu que Davi fizesse o templo. Ok? E Deus então estabelece ali, confirma a aliança dele com Davi e com a sua descendência. Tá ok? Olha aí, ó. Davi então deseja edificar uma casa para Deus.
o concerto de Deus com Davi, e Davi ora a Deus com gratidão. O concerto de Deus com Davi, Davi ora a Deus com gratidão. Olha aí. Deus continuou. O concerto de Deus: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aí Davi vai agradecer a Deus. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus? E que mais te posso dizer ainda, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, e fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu, só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu servo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos essas grandes e terríveis coisas, a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses? Davi está muito grato a Deus aqui nesse momento, né? Davi diz: e confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre. Tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma-a para sempre e faz-e como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei uma casa. Portanto, teu servo se animou para fazer-te esta oração. Então Davi está muito grato a Deus e fazendo oração ao Senhor. Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Olha o que Davi diz. Falou para Deus ser servido de abençoar a casa dele, a casa de Davi, para permanecer para sempre diante de ti. Que a casa de Davi permaneça para sempre diante do Senhor. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua boca, a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque você vai ver depois, lá na frente, depois da morte de Salomão, que o reino de Israel divide. Vai ficar 10 tribos no norte e 2 no sul. Mas interessante que as 10 tribos do norte vão sair fora do caminho do Senhor. E parece que vai desaparecer as 10 tribos. Mas a tribo de Judá e Benjamim, prevalecendo a tribo de Judá, vai permanecer fiel ao Senhor. Depois a tribo de Judá vai dar uma caída também e vão ser levados para a Babilônia. Depois vão voltar, depois de 70 anos, para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E quando vai seguindo a história, dentre as 12 tribos de Israel, a que permanece firme é a tribo de Judá. E Jesus nasce descendente da tribo de Judá. E Jesus vai reinar, Jesus reina. Nasceu para ser rei, Jesus nasceu para ser rei. Vai reinar mediante a igreja, vai reinar para todo sempre. Então o que Deus falou com Davi aqui, nesse 2 Samuel 7, ele cumpre a promessa com Davi, mantendo o trono de Davi, né, do trono dos judeus ali em pé, mesmo que passe por situações difíceis. E Jesus nasce descendente de Judá, Jesus nasce descendente de judeus, né, e estabelece o trono. Então, quer dizer, o que Deus falou para Davi, e o que Davi pediu para Deus,
Deus falou para Davi que o trono seria para sempre, né, estabelecido. E Davi falou para Deus: abençoa mesmo, Senhor, e que seja então estabelecido para sempre. Em Jesus Cristo, essa palavra é confirmada. Porque Jesus é judeu da tribo de Judá, de onde vem a dinastia davídica, de onde Davi é também. Está entendendo, meu irmão? Que coisa maravilhosa o que o Senhor faz aqui em 2 Samuel 7 e o que nós estamos vendo hoje por meio de Cristo, o cumprimento em Cristo Jesus. Na nossa cara, nos nossos dias, o nascimento de Cristo é cumprimento dessa palavra que o Senhor disse para Davi em 2 Samuel capítulo 7. Vamos continuar. Davi, então, orou a Deus com gratidão. Depois nós temos o sucesso militar de Davi, as vitórias de Davi sobre a Filístia, Moabe, Zoar, Síria e Edom. Nós temos também o governo justo de Davi em Jerusalém. Aqui nós temos também a história de Mefibosete, que é interessante. É interessante falar para você que Davi está já em Jerusalém, né, no seu palácio ali, né, na sua casa, morando. E em 2 Samuel capítulo 9, Davi fala assim, olha, existe alguém da casa de Saul que que esteja vivo, né, que eu possa usar de misericórdia por amor a Jonatas? Olha bem o que Davi está falando. Existe alguém vivo da descendência de Saul, parente de Jonatas? E alguém fala, sim, existe um rapaz, filho de Jonatas, chamado Mefibosete. E Davi então pede para trazer Mefibosete. Mefibosete tem uma deficiência nos pés. E Mefibosete vem assustado, pensando que ele vai morrer, que Davi vai matar ele, porque ele é descendente de Saul. E quando um rei se levanta, e os descendentes do perdedor lá, eles mandam matar todo mundo. Então Mefibosete estava morando em Lodebar, um lugar bem afastado, difícil, né, estava ali vivendo. E Davi mandou trazer Mefibosete. Mefibosete vem todo trêmulo e pergunta, quem sou eu, esse cão morto, para o rei me chamar? E o rei Davi então faz com que Mefibosete more em Jerusalém, e Davi faz com que as terras que foram de Jonatas, de Saul, né, sejam devolvidas, restituídas e caiam nas mãos de Mefibosete. Mefibosete vai então tomar posse dessas terras. O que eu estou querendo mostrar para você aqui é que Davi está confirmando e está na prática fazendo o que ele tinha acordado, aliançado com Jonatas, quando Jonatas estava vivo. Quando Jonatas estava vivo, Jonatas e Davi eram amigos muito chegados, a ponto deles fazerem uma aliança diante do Senhor. Davi e Jonatas, quando Jonatas estava vivo, fizeram uma aliança. E agora, Davi está cumprindo essa aliança em abençoar a família de Jonatas, ainda que Jonatas estivesse morto. Estou falando para você que uma aliança, nos termos bíblicos, é uma coisa muito séria, muito séria. E nós vamos ver isso mais para frente também. O próprio Davi aqui vai cumprir uma palavra que saiu da boca dele com Jonatas, de que ele abençoaria a família de Jonatas para todo sempre. Dentro da sua, enquanto ele vivesse, ele poderia, o que ele pudesse fazer, ele faria. Isso estava na aliança com Jonatas. E agora ele chama Mefibosete, que nem sabe disso, talvez nem saiba da aliança que Davi fez com Jonatas, porque Jonatas morreu e Mefibosete era pequenininho ainda. Quando a ama dele foi pegar ele caiu e machucou os pés. Então ele nem entendia isso. E Davi então abençoa Mefibosete. Olha que coisa séria, como que a palavra do homem de Deus tem que ser, né, séria, né, compromissada mesmo. Então isso acontece então aqui em 2 Samuel capítulo 9. Tá? Temos também, né, a vitória de Davi sobre Amon, que é uma outra coisa bonita. Mas nós temos agora aqui, ó, o adultério de Davi com Betseba.
o homicídio disfarçado de Urias por Davi, o profeta declara o pecado e o castigo de Davi, a morte do filho do adultério, Aminon violenta sua meia-irmã Tamar, a fuga e regresso e falsidade de Abisalão. Olha quantas coisas nós vamos ver aqui agora, do capítulo 11 de 2 Samuel até o capítulo 15. O adultério de Davi, o homicídio de Davi disfarçado, o profeta declarou o pecado de Davi, a morte do filho do adultério, Aminon violenta sua meia-irmã, fuga, regresso e falsidade de Abisalão. Eu não estou fazendo a leitura dos textos, porque senão ia ficar muito enorme, né? Ia ficar enorme nossos vídeos, né? São muitos textos. Então, o que acontece depois? A Bíblia fala em 2 Samuel, né, que no capítulo 11, que no tempo em que os reis vão para a guerra, Davi mandou o seu exército para a guerra com Joabe, para defender seus territórios e alargar também o seu território. Mas Davi ficou no palácio. Davi, ao invés de ter ido para a guerra, ficou no palácio ali e acordou lá tranquilo, e de onde ele estava, ele viu uma mulher tomando banho. E a mulher era Betseba. E ele mandou trazer a mulher para ele, para a casa dele. E ali ele deitou com aquela mulher. E aquela mulher era casada. Ele cometeu um adultério com aquela mulher. E aquela mulher foi embora. O marido daquela mulher estava na guerra. E acontece que a mulher depois mandou avisar Davi que ela estava grávida. Então você vê que o marido ficou muito tempo fora. E a mulher ficou grávida. E Davi então quis esconder a gravidez daquela mulher. O que ele faz? Ele manda que tragam o marido dela da guerra, que ele quer conversar com aquele homem. Quando o homem vem para conversar com Davi, trazer notícias da guerra, Urias, Davi, depois que conversa com aquele homem, sem aquele homem saber de nada, Davi fala para aquele homem, pode ir embora para a tua casa. Quer dizer, Davi está dizendo para ele, pode voltar, pode descansar essa noite na sua casa. Então qual que é o pensamento? Se ele ficou tempo longe da mulher, ele vai deitar com a mulher, e a mulher, depois o homem vai para a guerra e a mulher vai falar que está grávida. E então Davi tentou encobrir uma coisa ali. Só que aquele homem, ele saiu da conversa com Davi e ele não foi dormir com a mulher dele, ficou na porta do palácio ali. E no outro dia, Davi ficou sabendo, chamou ele, você não foi para sua casa? Ele falou, não, como que eu vou para a minha casa, ficar em paz com a minha mulher, sabendo que os meus amigos, meus homens, Israel está na luta, está na batalha. Olha bem que coisa séria, que dignidade desse homem para com o seu povo, que coisa maravilhosa, que caráter, né? Que índole. E Davi então chama aquele homem ali e embebeda aquele homem. E depois manda o homem de novo embora para sua casa à noite. E ele calcula que o homem, agora já, né, um pouco bêbado ali, vai dormir com a mulher. Ele tentando encobrir o pecado dele. Mas aquele homem não, mesmo estando embriagado, ele não deita com a mulher dele. Então Davi está fazendo uma coisa terrível, gente. Olha o perigo do homem de Deus não vigiar. O que nós estamos mostrando aqui? Mostrando, a Bíblia não esconde o pecado do homem e da mulher. A Bíblia relata a verdade, o que aconteceu. Não tem ninguém perfeito, não. Somos cheios de falhas. Só a graça e a misericórdia de Deus. Precisamos estar aos pés do Senhor em oração. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Davi ali está dando uma bobeira, um vacilo grande. E a coisa vai complicar, conforme diz o Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ele faz uma carta, fecha a carta e sela. Na carta, ele entrega na mão de Urias e fala para Urias, o próprio marido da mulher, depois que ele se restabeleceu daquela bebedeira, você vai voltar para a guerra? Volta. E Davi manda o homem levar uma carta. Na carta está escrito, o homem não sabe disso, mas na carta que ele entrega para o general está escrito, coloque Urias na frente de batalha para que Urias morra. E Urias, coitado, nem sabe disso. O que aconteceu? O Joabe, lendo aquilo lá, num determinado momento da guerra, colocou Urias lá numa posição e Urias morreu. E a notícia então chegou para Davi que Urias tinha morrido.
E a mulher ali ficou enlutada por alguns dias. Então tudo tentando maquinar, tudo tentando disfarçar o pecado, enganar as pessoas, enganar o povo, para ninguém ficar sabendo. E depois que passou o luto, Davi pegou a mulher e ficou com ela. E pegou ela como mulher dele também. E a mulher estava grávida. E aí a criança nasceu. A criança nasceu. E parece que está tudo certo, né? Tudo oculto, né? Quanta gente hoje fazendo coisa errada, escondendo, às vezes usando o púlpito da igreja, no grupo de louvor, no grupo de oração mesmo, na escolinha das crianças, professora, líderes ou membros da igreja ativos, escondendo o pecado. Mas eu quero falar para você, olha, confesse o teu pecado, saia dessa situação. Deus está falando para você, não brinca não, porque consequências vão vir e são terríveis. São terríveis as consequências. Aproveita agora que você está ouvindo essa palavra, que Deus está te dando a oportunidade para você tomar uma decisão. Parece difícil porque suas emoções parece que não deixam você largar desse pecado, porque é gostoso. E é gostoso mesmo, mas estou falando para você, e esse gostoso vai trazer um amargo muito grande. Então, nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, tema a Deus agora e trema diante dessa palavra. Se arrependa desse pecado, seja ele qual for agora, em nome de Jesus. E busque consertar isso na sua vida. Busque consertar isso na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Davi então ali ocultou esse pecado, nasceu a criança. Mas a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12, que o profeta Natã chegou para Davi e falou para Davi assim, vou parafrasear, falar com as minhas palavras, mas depois você lê lá, 2 Samuel 12. Ele falou assim, Davi, tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas ao seu dispor, e tinha um pobre que morava por perto. O pobre só tinha uma única cordeirinha, uma única ovelhinha. E veio um visitante na casa do rico, e o rico, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, foi na casa do pobre, pegou a única ovelha dele e levou para matar. Davi ficou, quando o profeta falou isso para ele, Davi nunca imaginou que esse profeta, que era uma coisa figurada, não imaginou. E Davi falou assim, digno de morte é esse homem que fez isso, deve restituir 4 vezes pelo que ele fez. E Natã então virou para Davi e falou, tu és este homem. Deus te deu Israel, Deus te deu mulheres, Deus tirou de trás da malhada, Deus abençoou a tua vida, Deus prosperou você, e você pegou a cordeirinha, a mulher de Urias, como tua mulher, e ainda por cima você mandou matar Urias. É isso que o profeta falou para Davi. Sabe o que Davi fez na hora, meu irmão? Davi não deu desculpas, Davi não ficou falando, mas a mulher, mas não sei o quê, igual muita gente faz, para poder tentar continuar ainda encobrindo o pecado, como o rei Saul fez. Ao invés de se arrepender, ficou enrolando, dando desculpas e foi rejeitado por Deus. Mas Davi não. Davi, nesse momento, cai por terra ali, com o rosto no pó e fala, eu sou digno de morte, eu pequei, eu sou digno de morte. Reconheça o teu pecado, meu irmão. Para de ficar justificando aí. Reconhece. Davi reconheceu ali. Eu pequei, sou digno de morte. Aí o profeta falou para ele, Deus perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Mas a criança que nasceu, ela vai morrer. E então depois a criança ficou doente. E Davi chorou, orou pela criança, 7 dias orando, mas a criança morreu. E ali Davi se levantou, né? Até os homens de Davi pensaram que Davi ia cometer uma loucura, porque Davi ficou 7 dias orando, porque a criança estava doente ali, mas a criança morreu. Ficaram até preocupados em como dar a notícia para Davi. Mas Davi levantou a cabeça e seguiu em frente. Sabe o que eu estou falando para você também? Mesmo que tenha acontecido uma dificuldade na tua vida, uma tragédia, uma coisa ruim na tua vida, meu irmão, seja lá o que for, eu sei que não é fácil, não, a dor é terrível, dói, é como se te arrancasse um pedaço de você aí. Mas Davi também ali ficou 7 dias orando, clamando para que a criança vivesse.
E os seus empregados, seus servos, ficaram com medo de falar para ele. Quando a criança morreu, eles esconderam dele. Mas Davi percebeu aquele movimento. E Davi levantou e falou assim: a criança morreu. Eles falaram: morreu. Sabe o que Davi fez, meu irmão? Não fez loucura, não foi pro boteco, não chutou tudo, não suicidou, não abandonou tudo. Foi para a igreja adorar ao Senhor, adorar a Deus. Tomou um banho, restabeleceu as forças, consolou a sua mulher e seguiu em frente à vida. Os homens até falaram para Davi: nós achamos que você ia cometer uma loucura. E Davi falou: não, a criança estando viva, doente, eu ainda achava que poderia ter possibilidades. Mas se a criança morreu, ela não volta mais a mim, mas eu um dia vou estar onde ela está hoje. E Davi então consolou a Betseba. E os dois então tiveram outro filho, e Davi pôs o nome de Salomão. O nome foi Gedidias, né? O Salomão tem dois nomes, o filho de Davi é Salomão, mas ele teve um outro nome também, ele era chamado também de Gedidias. Bom, Davi teve um outro filho, Salomão, no qual, né, foi o que depois lá na frente vai fazer o templo de Deus. Mas o que eu estou mostrando para você aqui, a vida de um homem de Deus, ela também deve ser vigiada, deve ser ali aos pés do Senhor, porque ninguém é perfeito. Mas Davi ainda vai sofrer mais consequências ainda. Porque a Bíblia fala que Aminon, segundo Samuel 13, Aminon, um dos filhos de Davi, disse que estava gostando de uma outra irmã dele lá, um outro que Davi tinha, seu pai teve com outra mulher. E esse Aminon estava assim, pálido, sentiu na pele, ficou doente. E um amigo dele, quer dizer, um amigo entre aspas, chamado Jonadab, perguntou para ele: por que você está triste, Aminon? E Aminon abriu o coração dele. E esse amigo dele era astuto. Olha, cuidado com as suas amizades, meu irmão, minha irmã. Cuidado com as suas amizades. Esse Aminon estava ali doente, né? E olha bem, você vê que coisa. Uma pessoa que fica apaixonada, ela pode até ficar doente. Então cuidado com quem você entra em contato. Por isso que é melhor você fugir das paixões da mocidade. Porque às vezes você vai ficar apaixonado por uma pessoa que você não poderia ter ficado apaixonado. É casada, é casado. Está fora do seu... Não dá. Por isso que a Bíblia também diz, segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, não se ponha em julgo desigual com os incrédulos. O que está querendo dizer? Meu querido, busque no meio dos irmãos, das irmãs ali, alguém com fé, com a mesma fé que você tem, para você buscar desenvolver uma amizade. E se aquela pessoa não tem compromisso, uma mulher de Deus, um homem de Deus, para você se apaixonar por ele. Porque pelo menos alguns problemas já serão evitados. Quando a gente se apaixona por alguém que não tem a mesma fé, pode gerar uma série de outros problemas que poderiam ser evitados. Então a paixão é uma atração ali, no primeiro momento, ela é carnal. É claro que também um amor verdadeiro, ele traz também um pouco de paixão. Mas nós não podemos misturar as coisas. Porque uma pessoa carente, ela pode ser apaixonada por qualquer pessoa, dependendo da situação que ela está vivendo, e aquilo depois dá um problema difícil lá na frente. Por que você acha que muitas pessoas adulteram e mantêm uma amante ou um amante? Por carência, por paixão e por uma série de outras coisas aí. Então cuidado com as suas paixões, cuidado. Mas esse Aminon disse que estava apaixonado pela sua irmã. E o Jonadab deu um conselho para ele. Falou para ele: finge então que você está doente aí e fala para o rei. Quando o rei vier visitar você, fala para o rei que você quer que a Tamar, essa menina que você diz que ama, venha estar com você, fazer um bolo para você, visitar você. E sabe o que acontece? Aquele homem então faz tudo isso e dorme, deita com a irmã dele, força a irmã dele a ter um relacionamento sexual com ele. Se você ler 2 Samuel 13, depois que ele força a irmã dele a deitar com ele, a ter um relacionamento sexual com ele, ele teve nojo da menina, teve uma repugnância da menina, que coisa. Mas ele não estava apaixonado agora mesmo? Estava até doente por causa da menina? Por que ele está sentindo esse nojo agora? Para você ver o engano do pecado. Como que o pecado engana.
É claro que muitas das vezes a pessoa tem um relacionamento errado e fica mais apaixonada ainda. Tem esse lado também. Porque muitas das vezes você fala, mas eu tive um relacionamento e não fiquei com ódio, não, quis mais ainda. Pode acontecer também. Mas cuidado, fuja das paixões da mocidade. Fuja das paixões que são ilícitas. Fuja do pecado escondido. As coisas que são escondidas, na maioria das vezes, não prestam. Aquilo que não pode ser mostrado para o pai, falado para a mãe. Aquilo que não pode ser contado para o seu líder, para o seu pastor. Mas por que está sendo escondido? Por que está sendo uma coisa oculta? Mas não é uma coisa legal, porque a verdade é a verdade. Né? Então, o que acontece então com a Tamar? A Tamar sai dali, injuriada, aborrecida. Aí o Abisalão, irmão dela, Abisalão, vai tomar as dores. Ele, no primeiro momento, ele recolhe Tamar. E isso tudo chega ao conhecimento de Davi. Chega ao conhecimento de Davi. Davi fica irado, nervoso, mas não faz nada. Deixou a coisa rolar. Olha o perigo de não resolver as coisas também. Por isso que é importante chamar o filho, tem de resolver uma coisa, chamar o empregado, e de conversar, tentar resolver, orar a Deus e resolver. Não deixar as coisas debaixo do pano. Muitas coisas, na maioria das coisas, não pode ficar debaixo do pano. Dá para arrumar. Ora a Deus, é difícil, busca conselho com alguém, com sabedoria, para poder conversar e arrumar aquela coisa. Mas ali Davi colocou debaixo do pano. Mas o irmão Abisalão guardou ódio no coração por 2 anos. Sabe o que vai acontecer depois? Abisalão vai matar o irmão Aminon. Abisalão vai matar o filho de Davi, Aminon. Olha quanta desgraça, meu irmão, quanta desgraça. O que Davi... Aí depois Absalão tem que fugir, viver separado, longe. Depois o Absalão fica 2 anos, 3 anos fora, depois volta. Ele volta, mas o pai não recebe ele. Ele fica com ódio de Davi também, do próprio pai, e vai se revoltar contra o pai. Você acredita nisso? Vai se revoltar contra o próprio pai. O próprio filho vai se revoltar depois de anos contra o próprio pai. E Davi depois, então, vai ter que fugir de Jerusalém com seus homens. Por quê? Porque o filho Abisalão agora armou um exército para guerrear contra o próprio pai. Que coisa terrível, irmão. Que coisa terrível. E eles vão para uma guerra. Daqui a pouco eu falo para você um pouco dessa guerra. Mas estou mostrando para você. Lembra quando Davi pecou contra Deus? Quando ele adulterou contra Betseba e mandou matar o marido dela? O que ele falou para o profeta Natan? Que esse homem restitua 4 vezes. Olha bem, Davi perdeu a criança, ficou doente. A Tamar foi estuprada, ficou vivendo isoladamente com Absalão, ficou uma mulher triste. Aminon morreu, terceira Aminon morreu, e Absalão se revoltou e morreu também. Pelo menos, no mínimo, 4 grandes tragédias vieram sobre a casa de Davi, como consequência dos seus pecados. Por que, meu querido, que eu estou falando isso para você? Quando você está no pecado, você não abre os olhos para as outras coisas que você deveria estar fazendo. Quando a pessoa está num pecado escondido ali, ele esquece de outras coisas, outras áreas ficam escuras também. Por quê? Porque ele deveria estar dando atenção para os seus filhos. Ele poderia estar, assim, tendo tempo de qualidade com Aminon, com Tamar, com Absalão, cuidando dos seus filhos, mas não. O tempo dele foi gasto nas guerras e no pecado escondido. Isso é muito perigoso. O pecado cega a gente, faz com que a gente não perceba outras áreas que deveriam ser trabalhadas para não gerar problema lá na frente. Então gerou ali uma revolta também de Absalão. Vamos ver a apostila, vamos continuar na apostila. Então nós temos aqui, olha aí, o adultério de Davi com Betseba, o homicídio disfarçado de Urias, o profeta Natan declarou o pecado de Davi, morte do filho do adultério, Aminon violenta sua meia-irmã Tamar, fuga, regresso e falsidade de Absalão. A revolta de Absalão,
a fuga de Davi de Jerusalém. Absalão governa em Jerusalém. Absalão é derrotado e morto. Davi lamenta a morte de Absalão e é repreendido por Joabe. Então nós vamos ver nos capítulos depois que Absalão se revoltou contra Davi. E Davi teve que sair de Jerusalém com seus homens e largar tudo para não bater de frente com o filho, senão Davi morreria ali, porque foi uma coisa assim muito terrível emocionalmente falando. Davi vai embora pelos campos afora com muitos homens com ele. E ali também tem várias histórias acontecendo, vão acontecer também. Quando Davi sai fugido de Absalão com seus homens, muita gente junto com Davi, a Bíblia fala que Davi vai indo, triste, aborrecido, e Absalão está vindo com muita gente para se apossar de Jerusalém. Davi então saiu. Quem vai reinar em Jerusalém por um momento é Absalão, porque o filho se revoltou contra o pai. E na verdade Absalão quer guerrear contra o pai, quer pegar o pai, mas o pai fugiu. E no que o pai está indo, a Bíblia fala lá que um homem de cima de uma montanha está jogando pedra em Davi, um homem chamado Simei, jogando pedra em Davi. E os valentes de Davi estão junto com Davi. E aquele homem jogando pedra, e aquele homem amaldiçoando Davi. Está vendo? Deus está pagando para você, você tirou o trono do filho de Saul, e Deus está pagando. Aquele homem começou a amaldiçoar Davi, jogando pedra. Aí um dos valentes de Davi, homem forte ali, falou para Davi: quem é aquele moço que está jogando pedra no rei, meu senhor? Ele é um cão morto. Se o senhor me der ordem, eu vou lá agora e corto a cabeça dele. E Davi falou: não, pode deixar, deixa ele. Talvez Deus está permitindo isso. E se meu filho, Davi disse assim, se meu filho, Absalão, que saiu das minhas próprias entranhas, está fazendo tudo isso, se revoltando contra mim, deixa esse homem benjamita, deixa para lá. Talvez Deus permitiu isso. Mas, olha o que Davi disse: mas Deus vai transformar a maldição que ele está jogando na minha cara hoje de bênçãos para a minha vida. E Davi seguiu viagem. E Davi então fica lá escondido em num determinado lugar lá. Só que você lendo a história, Davi, quando ele estava lá em Jerusalém, ele tinha conselheiros. Ele tinha um conselheiro chamado Aitofel. Davi tinha um conselheiro chamado Aitofel. E a Bíblia diz que tudo que aquele conselheiro falava era como se fosse Deus falando. Tudo que Aitofel falava acontecia, dava certo. Só que Aitofel está do lado de Absalão. Aitofel não está com Davi, está do lado de Absalão. E alguns dizem que Aitofel era parente de Urias. Então, quando Aitofel ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo, né, de que Davi havia mandado matar Urias, Aitofel ficou nervoso, irado, e largou mão de Davi e foi para o lado, se rebelou também. Isso não está escrito na Bíblia, são conjecturas, né, são falas que a gente escuta por aí, lê em alguns livros e tal. Mas o que é certo, o que é correto é o que está na Bíblia. Aitofel não ficou com Davi, ficou com Absalão. E Davi tinha um outro conselheiro chamado Uzai. Uzai. Sabe o que Davi falou? Falou para Uzai assim: vá lá e entre lá junto com Aitofel, fique do lado de Absalão, você vai me ajudar lá. E a Bíblia fala que o Uzai era amigo de Davi, e o Uzai obedeceu Davi, e saiu ali de onde Davi estava, e foi lá em Jerusalém, e se infiltrou, e ficou com Absalão. E Absalão ainda perguntou para Uzai: olha, mas você não é de Davi? O que você está fazendo aqui? E Uzai falou: não, assim como eu servi o rei Davi, eu vou servir você também. Uzai disfarçou e ficou lá com Absalão. Mas o Uzai era amigo de Davi. Olha que importância também a gente ter amigos de verdade. Esse é o verdadeiro amigo, não é igual Jonadab, que foi amigo de Aminon, que deu aquele conselho terrível para Aminon estuprar Tamar. Esse Uzai aqui é amigo de Davi de verdade. Ele foi lá do lado de Absalão, mas era amigo de Davi. Mas mais do que isso, o mais importante aqui também é que Davi fez uma oração. Sabe que oração que Davi fez? Davi disse assim: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Porque o conselho de Aitofel era a boca de Deus. Quando Aitofel falava, acontecia. Então Davi fez, além de combinar isso com Uzai, que Uzai fosse do lado de Absalão,
para que Davi ficasse sabendo de todas as coisas que iam acontecer lá, por meio de Uzai, Davi ainda fez uma oração: Senhor, transtorna o conselho de Aitofel, quer dizer, que Absalão não possa ouvir o conselho de Aitofel, que Absalão não entenda o conselho de Aitofel, enfim, que o conselho de Aitofel não prospere. É isso que Davi orou a Deus, porque ele sabia que Aitofel era um homem que falava e as coisas davam certo. E lá então em Jerusalém, depois de uns dias ali, Absalão pediu conselho para Aitofel: o que eu devo fazer agora? E Aitofel aconselhou ele que ele deveria sair em cima e buscar Davi, e matar Davi e tomar conta de todo Israel. Que esse seria a melhor coisa que ele faria, porque Davi estava muito triste, angustiado. Então Aitofel falou: seu pai está muito aborrecido, muito chateado, está sem forças, sem condições de guerrear. Se você for agora com tantos homens aí, você e o povo que está com Davi, fica tudo do seu lado. Aí sabe o que acontece, você que está me ouvindo aí? Ao invés de Absalão atender esse conselho de Aitofel, porque se ele atendesse esse conselho de Aitofel, realmente ele venceria Davi, porque Davi estava muito angustiado. Seus homens estavam sem preparo, com fome, estava uma situação difícil. Sabe, Absalão pede o conselho de Uzai. E Uzai falou para Absalão assim: olha, o conselho que Aitofel está dando não é bom. Porque o seu pai, se você sabe, Absalão, que seu pai é um homem de guerra. E Davi agora deve estar prontinho, preparado, com seus homens, seus valentes. Você sabe que um valente de Davi é poderoso. Os homens de Davi são poderosos. E se você for para a guerra agora contra Davi, e algum dos seus homens morrerem em Absalão, os outros homens vão desanimar. E Davi vai tomar conta de tudo. Então, o conselho de Aitofel não é bom. Espera um tempo ainda. Depois de dias você vai contra Davi. Aí a Bíblia diz que Absalão pensou e disse: o conselho de Uzai é melhor do que o conselho de Aitofel. E Davi então não foi para a guerra, e Absalão não foi para a guerra naquele momento, esperou alguns dias. E no que ele esperou alguns dias, Davi se fortaleceu lá, se armou lá, ajustou as suas coisas, sua comida. Teve pessoas que ajudaram Davi também. Você vai ver a história de Barzileu lá e outros homens que ajudaram Davi, homens ricos que ajudaram Davi e seus homens com comida, com uma série de coisas lá. Tem também várias histórias no meio entre a revolta de Absalão até a morte de Absalão. Entre a fuga de Davi e o retorno de Davi, tem muitas histórias no meio aí, interessantíssimas. Então Davi se fortalece. E sabe o que aconteceu com Aitofel? Aitofel ficou tão aborrecido, o conselheiro de Absalão ficou tão aborrecido, Aitofel, que ele foi e se matou, se enforcou. O cara ficou aborrecido e se enforcou. Então, depois Absalão vai para a batalha contra Davi. Davi armou o exército com seus 3 generais para guerrear contra Absalão. E Davi falou para os seus homens lá: olha, vocês vençam a guerra, mas não matem Absalão, não maltratem Absalão, porque era filho dele. Mas ficou difícil. E eles vão para a guerra. Sabe o que acontece na guerra? Absalão morreu. Absalão foi morto. E Davi venceu a guerra. Só que Davi não foi na guerra. Davi ficou lá, numa tenda lá. Quem foi para a guerra foram os homens de Davi. Porque os homens não permitiram que Davi fosse para a guerra. Justamente porque contra o filho dele e uma série de outras coisas. Davi ficou esperando. Quando chegou a notícia, então, que Absalão tinha morrido, Davi ficou chorando, lamentando, triste. E Joabe veio e falou forte com Davi: você está triste porque Absalão morreu? E se nós tivéssemos morrido, você ficaria alegre? E ali Joabe repreendeu Davi, e Davi então se recompôs. E aceitou então a morte, entre aspas, né? Aceitou entre aspas a morte do seu filho. Davi lamentou muito a morte do filho. Que coisa terrível, o filho morreu. Davi teve que aceitar isso. E Davi então vai retornar para Jerusalém, para retomar o seu reino. E quando Davi está voltando, lembra daquele homem que jogou pedra em Davi? Que amaldiçoou Davi pelo meio do caminho? Aquele homem se encontra com Davi, com 1000 homens, e se curva diante de Davi e pede perdão para Davi por tudo que ele falou. E Davi perdoa ele e deixa aquilo. Um dos homens de Davi fala: não, vamos matar esse cara zombou de você, amaldiçoou você. E Davi não permitiu, perdoou por hora aquele homem. Então, meu querido, cuidado com o que a gente fala, porque depois a gente pode pagar um preço alto.
Aquele homem amaldiçoou Davi e a maldição dele tornou em bênção. Davi, um homem de Deus, ficou firme. Então, eu digo para você, maldição, praga, macumba, feitiçaria não cai sobre a tua vida, não atinge você se você estiver firme com o Senhor. A Bíblia fala que o Senhor é o nosso escudo. A Bíblia fala no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você está firme com Deus, mulher de Deus aí, não fica com medo aí de pessoas que estão falando uma coisa, homens que estão falando outra. Fica firme com Deus e as muralhas cairão. Confia no Senhor, praga alguma chegará à tua tenda, porque Deus dá ordem aos teus anjos para te guardar, para te livrar. Então Davi volta e retoma o reino em Jerusalém. Ok? Vamos lá, continuar ali. Então nós vimos aí, acabamos de ver a revolta de Absalão, a fuga de Davi de Jerusalém. Absalão governa por um momento em Jerusalém. Absalão é derrotado e morto. Davi lamenta a morte de Absalão e é repreendido por Joabe. Davi é reintegrado como rei. A oposição e morte de Seba. Seba é um rapaz também que se levantou contra Davi depois, mas ele morreu também, né? Não teve como. Agora aqui, os últimos anos de Davi. Houve uma fome de 3 anos, segundo Samuel 21. Importante a gente falar sobre isso. Aqui, segundo Samuel 21, uma fome de 3 anos que houve em Israel. Olha que coisa interessante. Uma fome. 3 anos. E Davi foi consultar a Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? Sabe o que Deus respondeu? Por causa de que Saul, quando estava vivo, mandou matar os gibeonitas. Mas como assim? O que isso tem a ver? Vai escutando. E Deus então falou para Davi, por causa disso. Aí, o que eu tenho que fazer então? Aí Davi foi lá e conversou com os gibeonitas. Alguns gibeonitas que estavam morando ainda aí. Mas muitos morreram, porque Saul, quando estava vivo, matou muitos gibeonitas. E Davi foi perguntar para os gibeonitas o que ele deveria fazer para poder os gibeonitas ficarem satisfeitos. Você sabe o que os gibeonitas falaram para Davi? Para a gente ficar ok, tudo satisfeito, nós queremos 7 descendentes de Saul que estão vivos hoje, que eles morram, porque morreu muita gente nossa aqui, que Saul matou. Nós queremos que morra 7 filhos de Saul. E Davi então vai procurar se tenham descendentes de Saul, e descobre lá 7 descendentes lá, e Davi manda matar os 7 descendentes, e a fome em Israel acaba, e volta tudo normal. Parou a fome, a terra começou a produzir, resolveu o problema de todo mundo. Mas por que aconteceu isso, essa fome? E por que Saul matou os gibeonitas? E por que não podia ter matado os gibeonitas? Sabe o que acontece? Se você ler o Josué, lá atrás, muito tempo antes de Saul nascer, lá no tempo de Josué, antes do livro de Juízes, mais de 450 anos atrás, antes de Saul ter nascido, o Josué, homem de Deus, que estava liderando o povo de Israel, quando foi conquistar a terra prometida, ele fez uma aliança com os gibeonitas. Israel fez uma aliança com os gibeonitas. Isso está em Josué capítulo 9. Israel fez uma aliança com os gibeonitas. E essa aliança, o que acontece? Os inimigos dos gibeonitas são inimigos de Israel. Israel vai proteger os gibeonitas, por quê? Porque tem uma aliança com eles. E gibeonitas agora é como se fizesse parte de Israel também. Gibeon, a cidade de Gibeon, os gibeonitas, é como se eles fossem reintegrados ao povo de Israel, por causa da aliança que Josué fez. Não pode fazer mal para os gibeonitas, eles são irmãos de Israel, quer queira ou não, de uma certa forma. O que aconteceu lá na frente então? Saul matou alguns gibeonitas, por zelo às coisas de Deus, ele matou alguns gibeonitas. Então o rei Saul quebrou, ou pelo menos infringiu a aliança do Senhor por meio de Josué com os gibeonitas. Uma aliança, nos termos bíblicos,
é uma coisa muito séria. Por isso que o casamento é uma coisa muito séria. Por isso que a aliança de casamento é uma coisa muito séria, porque a aliança de casamento, o casamento foi instituído por Deus. Cuidado com essas quebras de aliança por aí, gente. Cuidado. Eu sei que existem exceções, mas a exceção não é a regra. A regra é: vá buscar ajuda se o seu casamento não estiver legal. Vai buscar ajuda, lute por ele. Lute para poder tentar resolver essa questão. Mas, continuando aqui. Quando então Saul quebrou a aliança, veio então as consequências. Né? Quando Saul quebrou a aliança, as consequências vieram. E elas também recaíram sobre Israel quando veio a fome, ali no tempo de Davi. O que aconteceu? Davi resolveu o problema com os gibeonitas, a aliança foi restabelecida, acertou, resolveu o problema. Acabou. Está entendendo? Muito séria essa questão da aliança. Nós temos também aqui Davi, depois tem guerra com os filisteus, depois um cântico de Davi, últimas palavras de Davi, né? Davi já está velho, já vai falar as suas últimas palavras, os atos valentes, os atos dos valentes de Davi. Ali também os atos dos valentes de Davi. Davi, os homens que andavam com Davi eram homens sisudos. A Bíblia fala que a cara dele, o rosto deles parecia rosto de leão, de tão assim, né, animados e tal. Eram homens que se colocavam mesmo com força, com vontade para defender Davi, para defender Israel. Tinha vontade, tinha ânimo, tinha força, tinha disposição, tinha garra. Eu falo para você que está me ouvindo aí, busca essa força de Deus, essa garra, essa vontade, nas coisas de Deus também. Qual que é o primeiro mandamento? O que o Senhor fala? O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Então faça força assim para buscar Deus, se esforce para estar aos pés do Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, se esforce, mova todo o seu ser, suas emoções, para andar na vontade do Senhor. O Senhor se agradará disso. Os valentes de Davi faziam isso por Davi. Façamos isso pelo nosso Rei Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Não há nada que nós façamos por Ele. Ele deu a vida por nós, tirou a gente da perdição eterna para nos dar a salvação. Continuando. Nós temos aqui a contagem do povo e a praga da parte de Deus, a intercessão de Davi e a misericórdia de Deus. Vamos ter também aqui, né, no final de 2 Samuel, Davi vai contar o seu exército, seu exército. E isso não foi agradável a Deus. O próprio general de Davi não gostou do que Davi ia fazer, porque é como se Davi quisesse saber quantos homens ele tem. É como se ele quisesse dizer assim: eu estou vencendo as guerras, é pela quantidade de homens que eu tenho ou por qual outra questão? E isso não agradou a Deus. Davi sempre venceu as guerras, independente da quantidade de homens que ele teve. E Davi sabia que estava fazendo uma coisa errada, que ele não deveria ter feito isso, porque a intenção não foi boa. Era para se vangloriar. Muito cuidado, gente, muito cuidado com a vanglória. E isso trouxe ali uma coisa terrível sobre Jerusalém. Houve ali uma praga sobre a cidade. E Davi teve que fazer uma intercessão, correr, fazer uma intercessão, porque morreu muita gente dessa praga. Davi teve que se arrepender do seu pecado. Olha bem, Davi como rei. Por isso que a Bíblia também fala, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas se Deus está dando muita coisa para você, não tem como você também fugir e esconder o seu talento. Porque quem esconde o talento também é medroso, é covarde. E Deus não se agrada de covardes. Tem muita gente aí que Deus está dando talentos para ser usado e está escondendo talentos, enterrando talento. Davi tinha muitos talentos, mas deveriam todos ser usados para a glória de Deus. Deveria ser em submissão ao Senhor. Deveria ser aos pés do Senhor. E agora, nesse momento, ele não vigia e faz uma coisa errada, terrível. A quem muito é dado, muito é cobrado. E a repercussão é grande. Muita gente está olhando para a tua vida, gente. Muita gente está olhando para a minha vida.
E muita gente se apega no nosso testemunho. Quando você cai, talvez sem você saber, você derruba muita gente. Cuidado com os escândalos, cuidado com a sua vida. Dê um bom testemunho. Tem muita gente que você nem sabe que está vendo você e firme com Deus por causa do teu procedimento. E quando você faz errado e aquilo se torna público, ou mesmo está escondido e aquilo se torna público, meu irmão, é uma catástrofe, é um desastre. Então confesse o teu pecado, peça perdão a Deus, busque a santificação. Davi aqui vai trazer uma praga, mas depois ele vai interceder, vai se arrepender, mas nisso morreu muita gente. E Deus vai perdoar e vai ficar a coisa boa, vai estabelecer. Aí agora vamos entrar no livro de 1 Reis, os últimos dias de Davi e o reinado de Salomão. Tá? Então agora nós vamos fazer uma transição. A morte de Davi, os últimos dias de Davi e a ascensão de Salomão. Tá ok? Essa parte do vídeo agora vai ser dedicada ao final da vida de Davi e à vida de Salomão. Ok? Vamos lá? Aqui então, vamos lá. O livro de 1 Reis. O reinado de Salomão. Salomão sucede a Davi como rei. 1 Reis, capítulo 1, do verso 1 a 1 Reis, capítulo 2. Salomão consolida seu cargo, a sabedoria e a administração de Salomão. Vamos ver, Salomão sucede a Davi como rei. Então, antes de Davi morrer, Davi já estava velho, já entrado em dias, né? Lá em 1 Reis, capítulo 1. Davi está acamado, entrado em dias. Aí trouxeram para Davi uma moça nova, uma sunamita, né? Uma menina, Abisagui, o nome dela. E ela, nova, para ficar com Davi. Davi não teve relacionamento com ela, porque estava bem velhinho já. Mas o que acontece? Adonias, um outro irmão de Salomão, se levanta para querer tomar o lugar de Davi. Como que ele vai fazer? Ele reúne vários homens e dá uma festa e começa o pessoal a começar a falar: Adonias vai reinar, Adonias reina. Então ele dá uma festa, e nessa festa, a festa grande ali, o pessoal começa a falar da festa. Só que o profeta Natã pede para Betseba, mãe de Salomão, ir falar com Davi, se aquilo procede, se Adonias realmente, se Davi ordenou que Adonias começasse a reinar. Quer dizer, na verdade, Adonias está forçando a barra para poder, né, ajuntar pessoas do lado dele para se rebelar no final da vida de Davi, para poder tomar o trono. Essa é a verdade. Então ele começa a dar uma festa e os homens começam a gritar que Adonias reina. Isso chega aos ouvidos de Davi já velhinho. Betseba vai lá, fala com Davi. O profeta Natã também chega, fala com Davi. E Davi então ali, velho, fala assim: não, pega Salomão, coloque na mula que eu monto nela, coloque ele nas vestes, coloque vestes reais sobre ele, pega os sacerdotes e vão até Gion e leva muita gente e unge Salomão lá como rei. Tragam Salomão, desfilem com Salomão e apregoem que Salomão é que reina e coloquem Salomão assentado no meu trono. E eles fizeram isso, enquanto o outro pessoal estava fazendo festa para Adonias. Fizeram assim então, levaram Salomão, colocaram roupas reais nele, ungiram ele como rei, mas o Davi ficou ali, o Davi estava muito velhinho, e colocaram Salomão para sentar no trono. Quando Adonias ficou sabendo disso, porque a notícia chegou até Adonias ficou com medo. Mas Salomão mandou falar para ele: olha, se ele for um homem de bem, ele não vai morrer não. Mas se ele começar com muita coisa aí, vai dar problema. Então o Salomão vai reinar. E nisso então Davi morre. Mas antes de Davi morrer, Davi chamou Salomão e falou para Salomão ser homem e obedecer os mandamentos do Senhor. Que Salomão andasse na lei do Senhor, andasse de acordo com a vontade de Deus, que Deus tem promessas para a vida dele. Davi então falou para Salomão ser homem e ser um homem de Deus,
para confiar e andar no Deus que o próprio pai, no caso Davi, serviu. E Davi então dá suas últimas palavras e Davi então morre. Davi reinou por 40 anos e faleceu. Salomão então edifica ali, né, consolida o seu reino. Salomão reina. Acontece também que depois que Davi morreu, passou-se um tempo ali, o Adonias, né, esqueceu, já passou aquela coisa, né, um primeiro momento da rebelião dele, já passou um tempo. Ele vem então e fala para a mãe de Salomão, para Betseba. Olha o que Adonias fala para a mãe de Salomão, a rainha. Ele fala para ela pedir para o Salomão deixar ele casar com a Abisague, aquela moça que ficou por último com Davi. E a Betseba vai falar com Salomão. Quando Salomão ouviu isso, Salomão entendeu. Olha o que Salomão entendeu. Esse rapaz está querendo de novo se rebelar contra mim. Porque ele quer casar. Não está escrito isso na Bíblia, mas a gente está aqui conjecturando. Ele quer casar com uma mulher lá para ganhar força de novo, ganhar adeptos, porque aquela mulher foi a última que Davi teve, meu pai teve. E depois se rebelar contra o reino. Sabe o que Salomão faz? Manda matar Adonias. Adonias morre então, para poder resolver aquela questão. Depois morreu também o Simei, que Davi pediu. Morreu Joabe também, né, para poder Salomão ficar em paz. Salomão vai reinar. Aí quando a gente olha no capítulo, Salomão então consolida o seu cargo como rei, a sabedoria e a administração de Salomão. Salomão vai pedir sabedoria para Deus. Aqui, né, no capítulo, vamos ver lá, capítulo 3 vamos dar uma olhadinha. Salomão vai pedir sabedoria para Deus. 1 Reis 3, capítulo 3, Salomão, verso 3, amava ao Senhor, andando nos seus estatutos, nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. E disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. E guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela tua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. E também até o que não pediste te dei, assim como riquezas, glória, de modo que não haverá um igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho. E indo a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, e sacrificou holocaustos, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Então o que acontece? Salomão vai
para Gibeon, e ali ele faz orações ao Senhor e fica dias ali. E o Senhor aparece num sonho para ele e fala para Salomão: Salomão, o que você quer? E Salomão falou para ele: Senhor, o Senhor usou de benevolência para com meu pai Davi. Meu pai foi servo do Senhor. O Senhor esteve com ele por onde quer que ele andasse. E eu sou apenas um menino. Estou diante desse grande povo do Senhor. Como que eu vou governar esse povo? Eu não sei entrar e nem sair. Dá-me um coração entendido para que eu possa julgar esse povo, Senhor. E o Senhor então achou muito ótima a oração e atendeu o pedido. E o Senhor respondeu para ele: você não me pediu riquezas, não me pediu prolongamento de dias e não pediu a morte dos teus inimigos. E eu vou dar para você sabedoria como nunca ninguém teve, e também riquezas, e você vai viver em paz. Então Salomão acordou e viu que era um sonho. E ele volta para Jerusalém ali e ora e faz sacrifícios ao Senhor. Vamos ver ainda o que acontece depois. Salomão vai fazer os preparativos para a construção do templo, vai construir o templo, também vai construir o palácio, a mobília do templo, dedicar o templo, e vai ser um homem muito famoso, muito poderoso. Então, se você ler o 2 Reis, do capítulo 4 para frente, você vai ver a sabedoria de Salomão. Você vai ver que a sabedoria de Salomão, ela se estende para o mundo da época fora. Todos querem ouvir Salomão. A rainha de Sabá vem de longe para ouvir Salomão. E ela fala que o que contaram para ela não chega nem perto do que ela está vendo e do que ela está ouvindo direto de Salomão. A rainha Sabá ficou encantadíssima com Salomão. Aí existe até uma história paralela, de que Salomão teve um caso com a rainha de Sabá e teve um filho com ela, quer dizer, ela foi grávida e teve um filho, né? Lá a rainha de Sabá teve um filho com Salomão. Isso é uma história paralela, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas só para você ficar sabendo que existe uma história assim também. Salomão então vai construir o templo e ele faz da melhor qualidade, faz com os melhores materiais, um templo enorme, maravilhosíssimo, de ouro, de cedro, do Líbano, pede ajuda para companheiros de outros países. Levou 7 anos para construir o templo. Salomão também construiu um palácio enorme para ele. Salomão cresceu, engrandeceu. A fama de Salomão se estendeu para toda aquela região ali. E Salomão viveu em paz. Só que Salomão também, meu querido, vai cair em erros. Salomão vai fazer alianças com outros povos e, além disso, vai casar com mulheres estrangeiras. Quer dizer, ele vai fazer aliança com essas nações, e manter um relacionamento com as mulheres das nações onde ele tem uma aliança, além de outras mulheres. Salomão teve 1000 mulheres. E isso vai ser uma ruína para a vida dele, porque as mulheres vão perverter o coração dele. E no final da vida de Salomão, ele vai cair na idolatria. Olha que coisa terrível. Quando Salomão construiu o templo, só para você saber também, quando Salomão construiu o templo, ele vai dedicar o templo ao Senhor. Quando ele constrói o templo, ele vai dedicar. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, Salomão faz a dedicação do templo. E Salomão pede para Deus que, aonde que as pessoas estiverem, se elas orarem voltadas para aquele templo, quer dizer, em direção ao templo, que Deus possa ouvir essas orações e atender essas orações. Onde quer que essas pessoas estiverem, se elas forem levadas cativas para outros lugares, mas elas virarem na direção daquele templo e fizerem oração, que Deus possa responder essas orações. Salomão então faz uma dedicação do templo. Sabe que a Bíblia fala que a nuvem da glória de Deus encheu o templo. 2 Crônicas, capítulo 7, fala sobre isso. 2 Crônicas 7. Fala que os sacerdotes não podiam ficar em pé dentro do templo por causa da nuvem da presença de Deus. Todos se inclinaram, todos caíram por terra. A presença de Deus veio ali.
E Deus falou com Salomão, que ouviu a oração de Salomão. E o Senhor fala, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei do alto céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E Deus começa a falar para ele, se as pessoas forem levadas cativas, onde quer que elas estejam, se elas orarem voltadas para aquele templo, o Senhor atenderia a oração delas. Então ali o Salomão consagra o templo e Deus responde confirmando as orações. E Deus falou para Salomão, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, eu serei contigo, abençoarei a tua vida, conforme abençoei a vida do teu pai Davi. Por isso que hoje, né, é claro que o templo depois foi destruído, não se esqueça disso. O templo de Salomão foi destruído. A gente vai falar isso lá no outro vídeo. O templo foi destruído. E depois foi reconstruído com Zorobabel lá na frente. Eu quero falar para você que por que hoje hoje só tem ruínas do templo, né? Inclusive hoje, 2020, lá no monte onde foi construído o templo de Salomão, hoje ali bem próximo ao lugar, praticamente no lugar, tem uma mesquita do Islã, mesquita de Omar do Islã. Então existe ali uma disputa hoje pelo local do templo em Jerusalém. Por isso que também é essa intriga que tem hoje em Jerusalém, ela é social, política e ela também é religiosa. Porque os árabes, os muçulmanos que tem a mesquita ali no lugar do templo hoje, Maomé, que viveu no século 6 e no século 7, que foi o que a partir dele nasceu o islamismo, foi a partir de Maomé no século 7 depois de Cristo, Maomé nasceu no ano 572, 571 por aí, no século 6, mas a partir do século 7, no ano 610, é que ele começou a pregar sobre o Islã, sobre o islamismo. Disse que recebeu uma revelação do anjo Gabriel. E a partir dali então, é claro que teve muitas dificuldades, tem uma história muito grande aí, mas o islamismo surgiu a partir de Maomé então. E surgiu então ali o califado, a questão dos califas e os muçulmanos. Quem são os muçulmanos? Muçulmano é aquele que tem a religião islâmica. Não precisa, não só árabe pode ser muçulmano. Tem brasileiros muçulmanos, argentinos e tal. Muçulmano é todo aquele que está na religião de Maomé, na religião islâmica. Eles têm Deus, Deus para ele, o nome de Deus para eles é Alá. E Maomé é o profeta. Então eles adoram Alá e tem Maomé como profeta. Então a briga que tem hoje também lá em Jerusalém, ela não é só social e política, ela é religiosa também. Porque o templo foi destruído e depois foi reconstruído, e depois Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e o templo foi destruído de novo. Está entendendo? Aí depois, então, lá no século 7, lá na frente, lá que vai construir a mesquita de Omar lá. Hoje não tem um templo lá como que tinha nos tempos de Jesus. No tempo de Jesus, tinha o templo que havia sido reconstruído por Zorobabel, depois do exílio na Babilônia, e que também foi aumentado por Herodes o Grande. Herodes o Grande deu uma ampliada no templo. Só que esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E Jerusalém os judeus foram dispersos no ano 70 e também no século II, no ano 130 e poucos, pelo imperador Adriano. Então aí quando Maomé veio e instituiu o islamismo e tal, os árabes e muçulmanos construíram essa mesquita que tem hoje lá no lugar, praticamente no lugar do templo. Então tem essa luta até hoje lá, porque os israelitas, os judeus, querem reconstruir o templo novamente, para estar adorando a Deus no estilo antigo deles. Porque muitos judeus não se converteram ao cristianismo. E eles ainda têm promessas sobre a vida deles. Tem coisas que Deus vai cumprir em Israel ainda, que não se cumpriram, mas vai acontecer. São questões escatológicas. Por isso que você ouve por aí que Israel é o relógio de Deus.
Mas isso é outra história. Nós vamos fazer vídeos aqui sobre escatologia, nós vamos explicar sobre essa questão ainda. Mas voltando lá então, Salomão faz uma consagração do templo e Deus vai ali e confirma. Salomão fala para Deus que onde as pessoas estiverem e elas orarem voltadas para aquele templo, que Deus possa ouvir. Por isso que hoje, conforme eu estava dizendo, tem apenas ruínas do templo e as pessoas ficam ali assim, ó, orando, orando, orando. Por quê? Porque é um costume de se orar voltado para o templo, desde a época de Salomão. Salomão pediu a Deus que se alguém orasse voltado para o templo, onde quer que estivesse, que Deus pudesse atender a oração daquela pessoa. E é por isso que muitos anos depois também, Daniel, que foi levado para a Babilônia, no exílio, ele ora 3 vezes por dia, e a Bíblia fala que ele orava na Babilônia, voltado para Jerusalém. Se você ler lá a história de Daniel, Daniel orava 3 vezes por dia, na Babilônia, voltado para Jerusalém, porque ele sabia dessa consagração do templo por Salomão. Então Deus abençoou muito Salomão. Salomão tornou famoso, cresceu. O templo que Salomão fez foi um templo magnífico, foi lindo. E Deus era adorado e louvado ali. Salomão levou a arca da tenda de Davi, do tabernáculo de Davi, Salomão levou para o templo. Não se esqueça disso, tá? Isso lá no 2 Reis fala também, que ele levou a arca para o templo. Tá ok? Depois, então, Salomão fez alianças com mulheres de outras nações. E Salomão se envolveu já na idade bem avançada, já maduro, já adulto, já indo já para a velhice, ele se envolveu com mulheres, com várias mulheres, que lhe perverteram o coração. E Salomão também começou a praticar a idolatria. Você acredita numa coisa dessa? Você acredita nisso? Por isso que nós temos que vigiar sempre. Vigiar sempre. Porque o homem é falho. O homem é falho. Salomão, no final de vida, ele cai na idolatria. E Deus vai mandar um profeta dizer para ele que o reino vai ser dividido, que vai ter uma dificuldade muito grande no reino, como consequência da idolatria, como consequência desse pecado. Porque não tem como, gente, prevalecer. Quando as coisas começam, todo mundo no pecado, Deus vai entrar com disciplina para poder trazer de novo o povo a andar nos caminhos dele. Né? O povo está desobediente na idolatria, Deus vai ter que permitir algumas coisas para poder fazer o povo voltar à presença do Senhor. Então Deus vai enviar o profeta falar que vai ter uma divisão no reino, vai ser uma coisa profética. Por quê? Porque Salomão saiu fora e todo Israel, a maioria dos israelitas também começam a praticar a idolatria no final da vida de Salomão. Então nós temos aqui, olha bem, ele usa preparativo para construir o templo, ele constrói o templo, mobiliário do templo lindo, dedicou o templo, consagrou o templo, ele cresceu muito, foi muito famoso. Depois ele declinou, declínio e morte de Salomão. A manifesta poligamia e idolatria de Salomão. 1 Reis capítulo 11. O castigo da divisão do reino, predito. Aqui o reino não foi dividido ainda, mas há uma predição, né, do reino ser dividido. Deus suscita adversários contra Salomão. A profecia de Aías e a morte de Salomão. Então no capítulo 11, olha para você ver, capítulo 11, capítulo 11, verso 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não se chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir dos seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor,
e tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Aí nós temos então aí, né, a morte de Salomão. Vamos ver aqui? Nós temos então, as coisas não vão dar bem com Salomão. As coisas não vão muito bem por ele. Vou ler um antes aqui para a gente ver o final da vida dele. Né? Deus levanta adversários contra Salomão. Olha aqui, ó. No capítulo 11 de 1 Reis, verso 14 em diante. Levantou-se, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu todo homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, e ele e alguns homens edomeus do servo de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian, e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, e Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a sua terra? E disse ele: nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zoá, contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereba, servo do Senhor, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Está vendo? Esse Jeroboão levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo, e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem Jeroboão era forte e valente, vendo Salomão este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o selunita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou uma roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o põe por todos os dias da sua vida, por amor de Davi meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome.
e te tomarei. Deus está falando para Jeroboão, né? O profeta está falando para Jeroboão. E te tomarei e reinarás sobre tudo que desejar a tua alma e será rei sobre Israel. E há de ser que se ouvires tudo que te mandar e andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim, Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto aos mais atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? Então nós vimos aqui também, já na velhice de Salomão, se desviando dos caminhos do Senhor. E isso desagradou o coração do Senhor. Porque Salomão estava firme, tinha promessas de Deus, era consagrado a Deus, mas se deixou levar, se deixou perverter e começou a adorar outros ídolos. Adorar ídolos. E Deus então ali trouxe o profeta Aías, que falou com Jeroboão, que era servo de Salomão. Falou para Jeroboão que Jeroboão ia reinar sobre 10 tribos, que Deus ia rasgar o reino por tudo que Salomão estava fazendo. Mas Deus ia manter a tribo de Judá fiel ao Senhor por amor a Davi. Então, Deus havia feito essa promessa para Jeroboão e isso chegou ao conhecimento de Salomão. Salomão então ficou com ódio de Jeroboão e perseguiu Jeroboão. Jeroboão então fugiu para o Egito. E depois Jeroboão ficou lá no Egito durante muito tempo, durante alguns anos. Mas Salomão então vai morrer. Salomão morre. Tá? Então aqui termina a vida de Salomão. E nós vamos ver agora, no próximo vídeo, nós vamos falar o que acontece depois da morte de Salomão. O que aconteceu depois? Nós vamos ver isso no capítulo 12 de 1 Reis. O que acontece com o filho de Salomão? O que acontece com Israel depois? Tá ok? Então, gente, nós terminamos esse nosso vídeo agora, tá? Esse vídeo, então, trata mais sobre Davi e um pouco de Salomão. Davi e Salomão. Próximo vídeo, vamos continuar falando sobre os reis de Israel a partir de Salomão. O que vai acontecer com o reino? O reino vai dividir. Nós vamos falar sobre isso, então. Por hora, Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Dá uma olhada no vídeo de novo. Reveja o vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.